ter um tempo de Deus, e Deus foi à sua casa. Jesus foi à sua casa. Jesus chegou, olhou, falou para Zaqueu descer. Jesus nunca viu Zaqueu, mas Jesus conhecia Zaqueu. E Zaqueu era diferente. Ele nunca tinha visto e nem conhecia Jesus, mas ele tinha sede de conhecer Jesus. E isso fez a diferença na vida de Zaqueu, porque ele tinha sede de conhecer Jesus. Muitas vezes nós precisamos disso. Nós precisamos de sede para conhecer Jesus. Nós precisamos de sede para buscar mais de Jesus. Nós precisamos de sede para ouvir mais de Cristo. Nós precisamos de sede para nos interessar mais pelas coisas de Cristo. E isso é que vai fazer a grande diferença para nós. Por quê? Por que, pastor, que eu tenho que buscar Cristo? Primeiro, porque Ele conhece o nosso coração. Ele vê além daquilo que nós vemos. Ele é presente, Ele é passado, Ele é futuro, Ele age sobre nós. Lembra? Primeiro ponto, você está anotando: Zaqueu rompeu com os próprios limites para ver Jesus. Segundo ponto, Jesus sabia do desejo de Zaqueu e por isso ele foi na sua casa, como está lá no versículo 5. Tá? Rompa os seus medos. Quebre os seus paradigmas, para você ver o que Jesus pode fazer e pode nos surpreender, como servos, como filhos, como amados do Pai. Amém? Zaqueu se alegrou porque Jesus quis ir na sua casa. É o terceiro ponto. Zaqueu ficou muito alegre porque Jesus queria ir na casa dele. Zaqueu entendeu que Jesus tinha que entrar na casa dele. Sabe o que acontece muitas vezes? Tem pessoas que ele somente quer ver Jesus de longe. É isso que Zaqueu queria. Zaqueu queria somente ver Jesus de longe. Ele ia ficar satisfeito só em ver Jesus de longe. Jesus fala: não, Zaqueu, eu não quero que você me veja de longe. Eu quero ver você de perto e eu quero ter intimidade com você. Tem muita gente que ele está desse jeito. Ele só quer ver Jesus de longe. Ele só vem para a igreja, e aqui na igreja ele vê Jesus de longe. Ele até louva, adora, ele recebe a palavra, mas Jesus só está aqui na igreja com ele. E Jesus está aqui mesmo, eu creio nisso, amém, irmãos? Quem crê que Jesus está aqui nessa noite, amém? Eu creio. Quem já sentiu a presença de Deus nessa noite, diga amém. Eu senti a presença de Deus. Mas tem gente que só quer Jesus aqui na igreja. Na casa dele ele não quer Jesus. Ele não quer Jesus na casa dele, ele não quer Jesus no quarto dele, ele não quer Jesus na cama dele, ele não quer Jesus nos projetos dele, ele não quer Jesus na vida pessoal dele. Ele só quer Jesus aqui na igreja. Ele é uma coisa aqui dentro da igreja, na casa dele ele é outra, porque ele não quer Jesus em casa. E eu falo para você, Jesus não quer que você veja Ele apenas de longe. Jesus quer entrar na sua casa. Jesus quer fazer morada na sua casa. Jesus quer ter intimidade contigo, quer almoçar, quer jantar com você. Jesus quer acompanhar seu dia a dia. Mas muitos não querem Jesus. Muitos querem limitar Jesus. Tem uma palavra até que está na internet, e vários irmãos, inclusive hoje um irmão falou comigo, falou: pastor, eu achei interessante aquela mensagem, porque muitas vezes nós queremos colocar Deus dentro de uma caixa. Por que nós queremos colocar Deus dentro de uma caixa? Acontece isso, as pessoas querendo limitar Deus, é quase que como se a gente quer manipular Deus. Até que ponto nós vamos manipular Deus para termos a experiência com Ele? Zaqueu não. Ele ouviu o convite de Cristo e ele deixou Jesus entrar na casa dele. Amém, gente? Então, o que acontece quando a gente deixa a presença de Jesus? Você que está anotando, coloca aí: a presença de Jesus traz transformação e salvação. No versículo 8 falou isso, né? No versículo 8 falou isso. Zaqueu se levantou. Ele se levantou no meio da festa, olhou para todo mundo e falou assim: olha, e levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor. Por que Zaqueu levantou aqui? Porque lá em Jerusalém, na época, aqui a gente senta na cadeira, né? Para janta, tal, almoço. Não, lá não, era todo mundo senta no chão, e tinha uma mesa baixinha, então ficava todo mundo no chão sentado, né? Uma janta em Jerusalém naquela época era assim, era todo mundo sentado no chão e uma mesa em volta. Zaqueu ali recebendo o mestre, recebendo os discípulos, com certeza a família de Zaqueu estava ali também. Zaqueu se levanta. E Zaqueu pega e fala assim, e disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens.
E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Gente, quando Zaqueu falou isso, Jesus não se conteve. Jesus falou claramente assim, Jesus falou assim: olha, hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Versículo 10, encerra. Jesus pega e fala isso, esse verdadeiramente ele fala assim: olha, hoje veio salvação a essa casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Gente, o que estava acontecendo naquele momento ali? Jesus, por quê? Porque os outros estavam achando Zaqueu indigno. Jesus falou: olha, esse é filho de Abraão, hoje veio salvação nessa casa. A atitude de Zaqueu demonstrou realmente que ele queria transformação de vida, porque quando Jesus entra na nossa casa, quando Jesus entra na nossa vida, quando nós tomamos posicionamento diante de Deus, lembra que a canção fala: Senhor, transforma o meu caráter, transforma a forma de eu ver as coisas, transforma a forma de eu pensar as coisas. É só assim que vai dar certo, porque não adianta nós falarmos que Jesus está na nossa casa, está na nossa vida, mas todas as pessoas e até o próprio Jesus olha e fala: meu filho, ainda tem muita coisa para mudar aí. E Jesus falou: olha, verdadeiramente a salvação nessa casa. Primeiro, porque Zaqueu falou: olha, eu vou dar metade dos meus bens a pobre. Significa que ele era muito rico. Mas pastor, mas Zaqueu tinha dinheiro para dar, e eu que não tenho, e eu não estou preocupado com o seu dinheiro, e nem queremos o seu dinheiro, não. O problema é onde estava o coração. De repente o coração de Zaqueu estava, a Bíblia não fala aqui, mas de repente o coração de Zaqueu estava na fortuna que ele tinha, nos bens que ele tinha, que era bem mais elevado a comparar os cidadãos comuns de Jerusalém, de Jericó. E aí o que acontece? Quem sabe nós queremos Jesus, mas nós não queremos nos desprender de coisas que nos impedem da salvação. Zaqueu também falou: olha, se eu defraudei alguém, eu quero devolver 4 vezes mais, gente, 4 vezes mais. Mas alguém fala assim: Zaqueu, um cobrador de impostos, era um ladrão do povo, era não sei o que, ele cumpria ordens. Mas aqui, eu acho interessante quando ele fala assim: olha, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém? Ele não estava falando eu defraudei, ele falou: se em alguma coisa eu defraudei, eu quero devolver. Eu quero devolver. Para quem eu dei prejuízo, eu quero devolver. Se eu usei do meu poder que eu tinha para oprimir aquele que não tinha, eu quero restituir 4 vezes mais. Isso é sinal de que Jesus entrou na casa. Muitas vezes a multidão estava servindo a Jesus. Lembra que eu falei? Quando Zaqueu subiu na árvore para ver a Cristo, Cristo chamou. E tinha muita gente lá, não tinha? Tinha muita gente, porque Zaqueu precisou subir na árvore. Mas quem Jesus escolheu? Jesus escolheu Zaqueu. Quem Jesus escolheu nessa noite? Jesus escolheu você para ouvir essa palavra. De repente vai acontecer igual aconteceu lá na Rússia. Mas a nossa conclusão faz o seguinte: a gente está precisando de muitos Zaqueus aqui em nosso meio, sabia? Zaqueus, tanto homem quanto mulher, precisamos de pessoas com o mesmo sentimento de Zaqueu. Sabe para quê? Homens sedentos de Cristo, disposto a tudo, disposto a renunciar, disposto a receber Jesus, disposto a reconhecer que ele precisa de Jesus. Eu vou contar uma história para vocês que eu achei interessante. De repente tem gente que vem para a igreja, pessoal, é incrível isso. Mas ele vem para a igreja e ele vai embora. Deus fala com ele, tem um louvor e ele não vai lembrar de nada. Ele não vai lembrar de nada. Quantas pessoas estavam com Cristo no meio da multidão, eles viram Jesus, eles até ouviram Jesus falar, mas eles não lembram de mais nada. Eu lembro do meu sobrinho que ficou alguns anos na Rússia, estudando lá na Rússia, e ele tinha uma namorada, uma noiva russa. E ele falou: tio, não tinha igreja nenhuma lá, e como a Lena ou Ana, ela é católica, nós fomos lá na missa na Rússia. Então imagina lá uma missa em Moscou, Só que é russo? Não, ele falou: tio, é 1h30
todo mundo parado, olhando, e a missa é em latim, do começo ao fim, e todo mundo fica parado lá. Aí acaba, ele falou assim, a única coisa que... Aí quando acabou toda a missa em latim, eu perguntei para Lena, você entende alguma coisa que o padre falou? O sacerdote falou, não, a gente só entende Padre, Filho e Espírito Santo, aquela parte lá, né, do Pai, Filho e Espírito Santo. É só aquilo lá que nós entendemos. As pessoas, milhares de pessoas, chegando num culto religioso, ouvem 1h30, nada do que eles entendem, nada, não entende nada. E vai embora para casa. Com o coração assim, ó, fui cultuar a Deus, eu estou em paz com Deus. Lembra que eu falei no começo? Que tem muita gente que ele vem para a igreja, e muitas vezes Jesus fica aqui, e ele não leva Jesus para a casa dele. Eu achei muito interessante. As pessoas muitas vezes, apenas por causa da religiosidade, elas vêm para a igreja. E elas entram por essa porta, e elas saem da mesma forma que elas entraram, ou até pior, porque elas muitas vezes vieram para Deus, vieram tentar ouvir de Deus, mas sem nenhuma sede, sem nenhuma vontade de ouvir. De repente já tem pessoas que estão aí olhando no relógio, que hora que esse trem vai acabar, que eu não aguento mais. Mas hoje Jesus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra. Se eu quero realmente ter uma experiência com Jesus, eu tenho que romper com os meus próprios limites. Eu tenho que ir além, eu tenho que buscar além daquilo que Deus quer para mim. Eu tenho que saber que o meu desejo por Deus tem que ser maior. E Jesus sabe disso, que a Cristo a gente não se engana.